Problemas crônicos da comunicação visual e suas soluções. Fala pessoal, resolvi falar desse assunto porque dos problemas crônicos que eu vou falar agora, eu já sofri deles todos. E hoje, acompanhando diversas empresas aí Brasil inteiro, eu vejo que a grande maioria sofre desses mesmos problemas, né? A gente vê que muda o endereço, mas o problema se repete. Então eu resolvi relatar quais são suas causas e como que a gente vem resolvendo isso. E o primeiro deles é volume de trabalho. Galera, assim, sinceramente, eu não conheço outro ramo em que dono de empresa trabalhe tanto. Se alguém conhecer aí, até marca aí, manda uma mensagem que eu tenho curiosidade de saber. Eu desconheço, tá? Então, assim, tive empresa há muito tempo, como vocês sabem, tive empresa há 18 anos. Virar à noite era algo assim que era comum. Fiz muito mesmo. Cheguei algumas vezes virar 2 noites, tipo, começar a trabalhar terça de manhã, virar para quarta, virar quinta e dormir na quinta noite. Já fiz isso algumas vezes, né? Mal parava em pé, mas fiz por necessidade de entregar material, de prazo atrasado, inauguração que ia acontecer, e fiz isso muito mesmo. E eu vejo que isso é algo comum, né? Eu vejo empresários que relatam que estavam tomando remédio, coisas nesse extremo, assim. Então, tempo para dono de empresa de comunicação visual é artigo de luxo. Se ele tem trabalho, ele está correndo, resolvendo o problema para entregar e resolver o que tem. Se não tem trabalho, ele está correndo atrás de trabalho. E aí o que a gente vê, pessoal, é que muitas vezes esse primeiro problema ele está ligado ao segundo, que é o retorno financeiro, que muitas vezes não acontece. E quando acontece, provavelmente ele não acontece na proporção que mereceria, devido ao volume de trabalho que as empresas têm, ao volume de trabalho que o empresário desse segmento tem. E aí uma das coisas que eu vejo é que assim, o empresário de comunicação visual, ele é muito ligado ao operacional. Como a gente viu lá atrás na propaganda do padeiro lá, é normal então você cuidar do operacional, né? O padeiro ele tem uma padaria porque ele gosta de fazer pão. É mais ou menos nesse sentido que a gente vê que o dono de empresa de comunicação visual ele está ali preocupado com trabalhos operacionais e ele não está focado no estratégico. Não digo nem está focado, ele não tem essa visão, muitas vezes ele não tem dados para trabalhar o estratégico. Às vezes é pelo processo que ele vem trabalhando até hoje que não fornece esses dados, que não fornece essa cultura. Mas vamos lá. O que eu quero te falar é que você escolheu ser empresário. Se você tem uma empresa de comunicação visual, a opção de ser empresário você já fez lá atrás. Então agora tem que tentar melhorar isso, tentar acertar esses processos, desenvolver essa habilidade. E o que a gente vê é o seguinte, assim, tá no operacional, o que tu tá enxergando? Tu tá resolvendo, tem um orçamento para entregar, a máquina não tá boa, tenho que resolver, tem um trabalho que foi instalado que deu problema que eu tenho que resolver, tem um cliente que está insatisfeito, tem um colaborador que não veio trabalhar, são problemas aqui de pertinho que você está resolvendo. Beleza, tem que resolver? Tem que resolver. Só que você precisa ter um tempo para poder olhar a tua empresa de uma maneira mais ampla e tentar entender os teus problemas. E o que a gente vê é que muitas vezes o fato de você estar aqui é como se você estivesse catando migalhas por aqui e no final da rua lá tem um pote de ouro te esperando. E isso acontece porque normalmente as empresas de comunicação visual elas produzem trabalhos com lucro e trabalhos com prejuízo. E aí essa história se trabalha muito e no final da história não tem dinheiro, porque os trabalhos que geram prejuízo consomem o lucro desses trabalhos bons e no final às vezes empata ou o retorno é muito baixo. Quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu já tive um outro material que eu exemplifiquei esse custo de banner por metro quadrado aqui. Então, para quem não viu ainda, para quem viu pode até acelerar um pouco o vídeo, mas para quem não viu, eu vou fazer questão de refazer ele. Eu peguei o exemplo de 2 banners, um tamanho 2x1 e outro tamanho 30x30. Joguei um valor de lona impressa ali de R$20 o metro quadrado. Lembrando que essa lona impressa, eu tenho lona, eu tenho a impressão, só que eu tenho um custo do setor de impressão nela, né? Eu tenho depreciação de máquina, salário de impressor,
todos os custos que envolvem o setor impressão e existe uma produtividade, tá? Então esse custo ele vai variar muito de empresa para empresa. Tem várias empresas que têm um custo muito menor que esse e várias empresas que a gente atende que têm custo maior. Então a tua produtividade, o teu custo fixo que vai definir normalmente e os teus custos variáveis, né? Eles vão definir esse valor que você passa a entender nesse nosso processo. Mas vamos lá, vamos exemplificar o seguinte. R$20 o metro quadrado até para fazer uma conta ficar mais fácil aí, tá? Se uma lona de 2 metros quadrados, 2 por 1, tu vai ter um custo de lona impressa de R$40. Numa lona de 30 por 30, que dá 0,09 metros quadrados, a gente está falando de um custo de impressão de R$1,80. Não estou falando nem em perda de material, tá? Estou falando em metro quadrado prontinho. E aí o que acontece? Nos dois casos, tu vai usar, botei aqui 10 centavos cada ponteira, tu vai usar 4 ponteiras de cada um. Custo da madeira ali R$1. Eu coloquei 2 madeiras no banner 2 por 1 e uma madeira do banner 30 por 30. Então R$2 para um, R$1 para o outro. Coloquei aqui um tempo hora de mão de obra, R$20. Como a gente viu ali atrás também, esse valor de R$20 hora, vocês viram que não tem nenhum absurdo aí. Que normalmente esse valor hora é até bem mais caro. Aí eu te pergunto o seguinte. Quanto tempo você leva para fazer um banner 2 por 1 e quanto tempo você leva, ou a sua empresa leva, né? Quanto tempo a sua empresa leva para fazer um acabamento num banner 2 por 1 e quanto tempo leva para fazer um acabamento num banner 30 por 30. Deixa eu explicar como é que a gente compreende tempo. O tempo é, eu estou fazendo um material, finalizei um material agora, entreguei, beleza? Agora eu vou entender qual que é o meu próximo trabalho. Já começa aí, na tua organização, esse tempo. Então eu vou olhar qual que é o meu próximo trabalho e é esse banner que eu vou fazer. Eu vou lá na impressão, eu vou onde está o material impresso, essa lona já está impressa, vou pegar essa lona, vou arrumar a mesa, vou pegar o régua, vou pegar estilete, vou refilar ele. Aí eu vou lá, vou pegar a madeira, vou cortar ou não, vou pegar a madeira, vou soldar a lona, eu vou cortar, botar a cordinha, botar a ponteira, fechar ela, enrolar. Aí fecho ela e vou levar lá na expedição. Entreguei esse banner lá, eu volto para pegar o próximo trabalho. Então esse tempo total é o tempo que você leva para fazer esse banner. Aí eu te pergunto o seguinte, quanto tempo você leva para fazer um banner 2 por 1 e quanto tempo você leva para fazer um banner 30 por 30? Esse tempo ele varia muito de empresa para empresa. Tá? E aí que a gente começa a compreender a realidade. A gente já mapeou isso e a gente viu que esse tempo ele é praticamente igual. Mas mesmo assim a gente jogou uma cordura. Né? A gente colocou aqui 18 minutos no banner 2 por 1 e 15 minutos no banner 30 por 30. Vale fazer esse exercício aí para ver, tá? E se alguém fizer e tiver o resultado, pode me passar aí que a gente quer ver esse resultado maior em mais empresas para ver essas diferenças. O que acontece? Se custa R$20 a hora e você leva 18 minutos, isso te dá um custo de R$6 para fazer um banner 2 por 1. Em 15 minutos, se custa R$20, que normalmente é mais, tu tem um custo de R$5 de mão de obra. Somando isso, eu estou falando em R$48,40 de custo para fazer um banner 2 por 1. Eu estou falando em R$8,20 de custo para fazer um banner 30 por 30. Se a gente transformar isso para metro quadrado, eu estou falando em R$24,20 no banner 2 por 1 e eu estou falando em R$91,11 no banner 30 por 30. Pessoal, e sempre que eu mostro esse cálculo para as pessoas, quem tem contato com ele pela primeira vez, sempre toma um tipo de choque. E parece que o pessoal dá um passo atrás, assim. Por quê? Eles começam a olhar esse número e dizer, não, mas como que o meu metro quadrado pode custar R$91? Então tu está falando que eu tenho que vender um metro quadrado a R$200. E aí isso é inviável, isso não dá porque meu concorrente já vende a 50, sabe? E cria esse tipo de ação. E sabe aquele negócio, tinha um memezinho da internet que falava assim, que é como eu vejo, como minha mãe vê, como minha mulher vê e como realmente é? Então, eu quero que vocês pensem isso de outra maneira. O banner que está dando ali R$91,11 o metro quadrado, ele está custando R$8,20. Então eu quero te perguntar assim, qual é que é a dificuldade que você tem de vender um banner 30 por 30 por R$20? Tá entendendo? A gente está falando de um trabalho pequeno. A conta aqui serve para mostrar
que metro quadrado não corresponde a custos. Então, tu entende que eu não posso vender trabalhos a menos de R$30, talvez. Aí vai da tua realidade, vai da tua empresa. Só que, por outro lado, às vezes chega um cliente e você vende teu banner lá a 65, 60, 70, por aí, reais o metro. E aí chega um cliente e diz o seguinte: eu quero 200 banners 2x1 e eu tenho um preço aqui de R$35 o metro. Se tu fizer para mim a R$35 o metro, também eu faço contigo. Aí tu vai ter acesso, esse aqui é o valor de um banner. Na quantidade, esse tempo ele é composto por tempo inicial mais um tempo, que ele é por metro quadrado. Cada acabamento tem um tipo de cálculo lá. Então, na quantidade, esse custo vai reduzir ainda mais. E aí tu vai ter acesso, tu vai dizer, não, dá lucro, eu posso pegar. Tá entendendo? Que é uma maneira diferente de interpretar o mesmo problema. Então, quando você tem acesso real a custos, dificilmente você vai perder. Quando eu falo que às vezes a empresa fica lá catando migalha e não olha o pote de ouro no final da rua, é sobre isso que eu estou falando também. Entendeu? De entender, que dá para me fazer, que não dá, eu não faço. E olha só como é fácil fazer esse orçamento num sistema. Quer ver? Eu já tenho aqui meu banner 2x1. Então vou vir em impressão. O sistema já vem com a máquina e com a qualidade pré-definida. Então se eu tiver máquinas diferentes, muda custo. Qualidade diferente. Marco, mas tu está sendo muito específico, botando qualidade. E qualidade de impressão funciona assim. Tem máquinas que às vezes tu faz em 4 passes, ele te dá 5 minutos. Em 6 passes, ele leva 10 minutos. Em 8 passes, às vezes, leva 20. A diferença de tempo, e aí quando a gente começa a entender tempo, a gente começa a entender que isso realmente tem relevância. E aí até esse tipo de informação te dá um conhecimento muito melhor para avaliar equipamento, a tua necessidade, a tua produtividade, a tua necessidade de comprar uma outra máquina. Entendeu? Mas deixa eu voltar aqui para o cálculo do banner. Então eu já tenho o banner aqui 2x1. Máquina, qualidade, material, que tipo de lona você vai usar. Eu vou botar a medida aqui, 1x2. Quando eu aprovo esse valor, ele vai me pedir qual acabamento eu quero. Eu vou dizer que é banner, até 1 metro. E ele já me deu aqui um tempo para fazer esse banner, o valor do acabamento, e eu já tinha antes o valor da impressão. E quando eu salvo, eu vim aqui em cima em resumo. Então o sistema já me diz valor total e quanto está custando esse trabalho realmente. Agora eu quero trazer vocês para outro exemplo, tá? Vamos pegar um adesivo instalado. Tem uma pessoa lá dentro da empresa já arrumando esse material, pegando as ferramentas, arrumando tudo para sair. E aí sai uma pessoa. Eu estou falando uma, não estou falando nem duas, tá? No mesmo carro. Estou falando em uma pessoa, sai nesse carro para fazer uma instalação. Ele atravessa a cidade. E aí ele chega lá no cliente. Chegou o teu cliente, estacionou, vai tirar o adesivo, vai instalar esse adesivo de 1 metro quadrado. Embarca no carro, tem todo o caminho de volta. E aí até chegar na empresa e guardar tudo que ele pegou. Agora eu te pergunto o seguinte, quanto tempo leva para fazer isso? Qual que é o teu custo hora de mão de obra? Qual que é o teu custo quilômetro? Quantos quilômetros tu anda? Qual é que é o retorno financeiro que um trabalho desse dá? Vamos pegar aquele exemplo que eu dei em produtividade lá, daquela empresa que ela estava trabalhando para cobrar R$30 a hora de mão de obra. Ela sabe que o custo mão de obra dela, de produção, é muito maior que isso, mas ela está lutando para ganhar produtividade para chegar que o custo dela chegue nos R$30 hora. E aí ele pega esse trabalho, entende que talvez ele leve 3 horas para sair da empresa e voltar. Então ele tem um custo só de instalação de 90. Aí eu tenho mais uma quilometragem aqui, vamos botar aí que ele entenda que ele tem um custo de mais R$20 de quilometragem. Já parte um custo de 110. E vamos supor que o adesivo dele custe 15. Então ele está entendendo que esse trabalho já está custando para ele 125. Entende? E aí talvez ele vendia 1 metro quadrado instalado a 100 achando que estava ganhando dinheiro. Quando você tem acesso a essa informação, talvez você passe para o cliente uma informação de forma diferente. Tu diz, o teu adesivo custa 50.
mais a tua instalação vai custar R$120, 150, 100, 80, 30, quanto for. Agora, o que não dá é para te pôr um preço de mercado, nesse caso, continuar trabalhando no prejuízo. Porque eu acredito que, a partir do momento que você tem essa informação clara, você mesmo vai dizer, opa, aqui não dá. Esse tipo de trabalho não me dá lucro. Então, ou eu cobro um valor correto e o cliente paga o valor correto, e muitas vezes a dificuldade está em ter segurança para passar esse orçamento. E aí eu trago aquela justificativa de tu explicar para o cliente. Às vezes tu vai passar para ele, tu vai dizer, ó, esse teu trabalho vai custar R$200. E ele vai dizer, tá louco, cara, tá me cobrando 100. Tu entende que só o teu custo de instalação ali é 110? Tu diz, não vou fazer. Entende? Tu explica para ele, ó, desculpa, eu não tenho como fazer por esse valor. Minha empresa fica longe, eu tenho um custo grande, não consigo. Simplesmente não estou te explorando, não estou fazendo nada mais, para mim não dá. E aí, tu entendendo que isso não dá, esse tempo tu foca em buscar outro trabalho. E aí esse tempo que esse colaborador estava na rua, percorrendo um carro na rua, né, todo esse tempo aí, ele pode estar dentro da empresa produzindo outro material que te dê lucro. A partir do momento que você entende o que é bom e o que é ruim, e comece a vender melhor, ou vender mais o que é bom para a tua empresa. Então, olha como que você vai montar esse orçamento por aqui. Eu criei aqui o item adesivo 1 por 1. Então, eu venho na impressão, máquina, qualidade já estão selecionados, eu seleciono o material que eu vou utilizar, a medida, ele já me dá um valor do adesivo impresso. Quando eu salvo isso, vou marcar o acabamento, vou botar refilado somente, ele já me deu um tempo para fazer isso, eu salvo. Fecho. E aí eu tenho que vir informar a instalação. Então eu vou ter custo de mão de obra diferente por setores. Vou marcar o tempo que leva, quantas pessoas, se tem adicional noturno, sábado ou domingo, qual tipo de locomoção eu vou usar e quantos quilômetros eu vou percorrer. Esse é um tipo de informação que o pessoal às vezes tem um certo receio. Ah, mas é mais difícil, ah, mas é mais complicado. Pessoal, é teu custo. E aí tem muita gente que olha isso e diz, ah, mas é difícil, como é que eu vou saber quanto tempo eu levo? Quantos quilômetros eu vou andar? Eu sei, mas eu até vou saber, mas meu vendedor não vai saber. Pessoal, um vendedor que não sabe, que está ali na linha de frente da tua empresa, que não para se atentar a essas informações, ele tem uma grande tendência de talvez te dar prejuízo. Normalmente as margens que a gente coloca em cima de mão de obra, porque o mercado não é acostumado a cobrar, ele é muito baixo. Então, normalmente, tu vai ver que isso aqui praticamente é quase que teu custo. Tá entendendo? Então, isso tem uma importância muito grande no teu orçamento. Às vezes, tu perde aqui 30 segundos fazendo orçamento e tu economiza 3 horas de mão de obra, 4, 5 horas de trabalho da tua empresa para produzir algo que não te dá lucro. Entende? Então, assim, tem que ter uma atenção um pouco maior nesse conhecimento e uma atenção um pouco maior nessa informação. E, por enquanto, eu só falei de 2 dos 5 problemas crônicos que existem em comunicação visual. Os próximos a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre resultados. Então, clica aqui em cima, segue aí e vamos para o próximo vídeo.